Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos já se encontram de pé, vamos abrir juntamente comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Capítulo de número 24 de Lucas, a partir do verso de número 13. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não o conhecessem. Vamos lá para o verso de número 30, do mesmo capítulo, diz assim. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze e os que estavam com eles. Podeis assentar. Sente glorificando ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Em primeiro lugar, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. É por causa dEle que nós estamos aqui nesta noite. É por causa de Jesus que você está aqui nesta noite. Se não fosse por causa dEle, nós não estaríamos aqui. E você veio para glorificar e exaltar o nome dEle. Então, meu tributo este momento ao meu Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Agradeço ao pastor Agileu por ter concedido essa oportunidade, ter feito o convite. Obrigado pela confiança. Queridos, o texto nos fala de dois discípulos. E discípulo nada mais é do que aquele que aprende com o mestre. O discípulo aprende com alguém. O discípulo tende a seguir os passos do seu ensinador. O discípulo, normalmente, ele se parece com o seu mestre. O discípulo conhece a voz do mestre. O discípulo anda com o mestre. O discípulo tem características que são em comum com aquele que o ensina. Isso é ser discípulo. E o texto que foi lido aqui nos fala de um momento que eu posso assim dizer triste. Triste pelos acontecimentos que estavam sendo acontecidos naqueles momentos. Mais triste ainda, porque dois discípulos não reconheceram o Mestre Jesus. Então nós podemos tirar deste início, desta introdução, que é possível ser discípulo e, em virtude das circunstâncias, dos momentos, muitos deles os momentos mais difíceis,
É possível ser discípulo em um determinado momento ou circunstância, nós não sentirmos a presença do Mestre. É doloroso, é triste, mas é a realidade. Então é possível ser discípulo e não reconhecer a voz do Mestre. A gente conclui por causa dessa situação. O momento era triste. Em Jerusalém estava tendo a festa da Páscoa, o texto que foi lido aqui nesta noite, na leitura oficial, de Êxodo, capítulo de número 12. Então era uma festa comum para aquela região. Entendemos então que a cidade de Jerusalém, ela estava tumultuada por esta festa. A cidade de Jerusalém naqueles dias, naquela semana, não eram dias normais. Eram dias de festa, era Páscoa. Não somente era Páscoa, mas estava passando por um acontecimento que mudou a história. Acontecimento esse que você sabe qual foi. Acontecimento esse que mudou o rumo da história e mudou a minha vida e a tua vida. Na quinta-feira desta semana, Jesus faz uma reunião com 12 discípulos. E nesta reunião ele começa a dizer: um de vocês vai me trair. Mas na noite em que ele sabia que ia ser traído, ele pegou o pão e partiu o pão. Esse é o momento que está descrito aqui. Isso era a causa da dor dos discípulos. Isso era o fato que fazia com que os olhos ficassem vendados. Dor, tristeza. Afinal de contas, o mestre estava, de uma certa forma, se despedindo, mas ao mesmo tempo consolando os seus discípulos. Consolando com as palavras. Porque é necessário que o mestre fosse perseguido, era necessário que o mestre morresse, para que ele vencesse a morte, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. O momento era difícil, mas tinha uma promessa. O momento era de dor, mas tinha uma promessa. Mas as circunstâncias impediam, mesmo tendo uma promessa, fazia com que 2 discípulos não reconhecessem a voz do Mestre, não sentissem a voz do Mestre. E em se tratando de momentos difíceis, em se tratando de crises, quem não passa por isso? Quem nunca passou por um momento difícil na vida? Quem não está passando por um momento difícil hoje? Quem não está passando por uma situação complicada, que às vezes te impede de sentir a presença do Senhor Jesus? Quem nunca passou por um momento em que a dor superasse a alegria da essência de ter Jesus nas nossas vidas? Aqui na terra, estamos sujeitos a passar por isso. Mas o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas eu falei no início que o discípulo tende a seguir os passos do mestre. O discípulo tende a ser com o mestre. Se perseguiram Jesus, nós estamos sujeitos a ser perseguidos. Se o próprio Jesus sofreu, nós estamos sujeitos também a sofrer. Mas o próprio Jesus, nessa mesma palavra, ele fala: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, diante de todas as circunstâncias e momentos difíceis, temos uma promessa. Você tem uma promessa. A igreja tem uma promessa. O dia de hoje eu acredito que foi um dia diferente para todos.
dia de decisão, exercer o direito da cidadania, e algumas preocupações podem vir ao teu coração. Meu Deus, o que vai ser do amanhã? Se governador A ou B ganhar, o que vai ser se aquele homem sentar naquela cadeira? O reino que você adora é um reino eterno. O reino que a igreja vive por ele é um reino eterno, que subsiste sobre todos os reinos. Então, independente do governo que hoje ou no segundo turno se eleger, não deixe que nada tire a essência de Cristo da tua vida. O que é uma igreja sem a presença de Deus? O que somos nós, cristãos, sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas? O que somos nós, seres humanos? O que é desse culto sem a presença de Jesus? O que é desta palavra se não for a de Jesus? Ela não tem vida. Então, independente das circunstâncias, vai vir um governo A, vai vir um B, não sei, não sabemos, mas independente disso, não deixe que nada tire a essência de Cristo na tua vida. Continue glorificando ao Senhor Jesus, porque Ele nunca vai deixar de ser o centro da igreja. Continue exaltando ao Senhor Jesus, porque independente daquilo que vão fazer com leis, independente daquilo que vai ser ensinado nas escolas, Jesus tem que ser o centro da tua casa. Jesus tem que ser o centro da tua família. Quem tem que ensinar os nossos filhos somos nós, e é de acordo com a palavra de Deus. Nada vai mudar para a igreja de Cristo. Nós somos um organismo vivo, que prevaleça a vontade do Senhor Jesus sobre as nossas, e que tudo seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não deixe que nada te impeça de sentir a presença do Mestre. Não deixe que os seus cultos depois desse dia sejam cultos em vão. Foi cantado aqui nesta noite: o que é que você tem para oferecer? Meus dons e talentos são para servir a Deus. O cultuar a Deus vem desde ao seu alcance, para ferir o seu irmão. Pega pão, vamos partir o pão. Vamos partir o pão. A noite nos remete a dias difíceis. Um deles traiu Jesus. E agora já não eram mais 12, eram 11. E o caminho começa a ser doloroso. Indo ao Getsêmani para orar. E de repente chega o momento mais difícil, o momento da dor, o momento da traição. Era esse o contexto do capítulo de número 23 e 24 de Lucas. Era esta a situação que os discípulos no caminho de Emaús estavam vivendo, situação difícil. Afinal de contas, quem estava à nossa frente não está mais. Naquela quinta-feira à noite, Jesus foi levado preso. E o mestre estava indo para um caminho em que os discípulos ficaram sem entender, para se cumprir a palavra, para se cumprir o que estava escrito. Jesus é preso. Pedro nega Jesus. Mesmo sendo um discípulo chegado de Jesus, mesmo sendo um discípulo defensor de Jesus, onde naquele momento da prisão, Pedro pega o que estava nas suas mãos e corta a orelha de um dos soldados, e Jesus: não é do seu jeito, é do meu jeito. Mas esse mesmo homem que agiu para defender Jesus,
quando Jesus estava subindo, sendo açoitado, sendo humilhado, ele nega Jesus. E quantas vezes nós temos negado Jesus? Quantas vezes nos nossos dias nós temos falado não para Jesus? Mas você não deixa de ser discípulo por causa deste sacrifício. Você não deixa de ser amado por causa deste sacrifício. Você não deixa de ser quem você é para Ele por causa deste sacrifício. Jesus é preso. Jesus é condenado. Agora não tem mais nenhum discípulo do seu lado. E Jesus é crucificado. Na sexta-feira, ao meio-dia, o sol se esconde, tudo se escurece por 3 horas. Jesus fala: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está consumado. Este sacrifício de Jesus valeu a pena. Diga para você nesta noite: valeu a pena. Esse sacrifício de Jesus não foi em vão, valeu a pena. Valeu a pena porque você tem essa liberdade de adorar a Deus. Valeu a pena porque você tem essa liberdade de estar aqui nesta noite. Valeu a pena porque a palavra de Jesus te alcançou. Valeu a pena porque quando nós olhamos para o nosso passado, vemos quem nós éramos. E se não fosse Jesus, aonde nós estaríamos hoje? Nós podemos dizer: valeu a pena este sacrifício. Valeu a pena esta sexta-feira. Valeu a pena o sol ter se escurecido. Valeu a pena cada esbofeteada. Valeu a pena aquele sangue ter sido derramado. Valeu a pena os homens escolherem o ladrão e crucificar o mestre para que hoje você estivesse aqui, tendo uma oportunidade única de sentir a presença de Jesus na sua vida, tendo uma oportunidade única de andar no caminho com o mestre e escutar a voz dele, ter a oportunidade única de poder se ajoelhar e saber que Jesus está do seu lado, por causa deste sacrifício. No sábado, dia do descanso, era esta a semana, era este o contexto. Festa para alguns, tristeza para outros, talvez esperança para alguns desses que estavam tristes porque acreditavam na promessa. No domingo ele vai ressuscitar. E agora nós estamos aqui no capítulo de número 24, no domingo de manhã. É domingo de manhã. E algumas mulheres resolvem ir ao túmulo, visitar a sepultura, seguiram este caminho de ir ao túmulo, colocar um perfume no corpo, na sepultura, e ao chegar lá, elas se deparam com algo que você deve proclamar todo dia. Porque se você for lá hoje, o túmulo vai estar vazio. Porque o túmulo está vazio.
Glória a Deus. Capítulo de número 24 nos remete à presença. Ele é envolvido com essa palavra, presença. Então elas foram buscar no túmulo a presença de Jesus. E 2 homens com vestes brilhantes, 2 anjos aparecem. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? A presença de Jesus se manifesta entre os vivos. A presença de Jesus se manifesta naqueles que estão vivos. Então, se você está vivo nesta noite, você tem o privilégio de ter a presença de Jesus se manifestar na sua vida. Então, se você está respirando aqui hoje, você tem o privilégio de ter a manifestação de Deus dentro de você. Não deixe que as circunstâncias da tua vida te impeçam de sentir a essência de Cristo. Não deixe que os problemas da sua casa, do seu lar, do seu dia a dia, te impeçam de Jesus se manifestar na sua vida. Porque a presença dele se manifesta entre os vivos. Porque a presença dele se manifesta em mim e se manifesta em você. Quando você está sentado aí, a presença de Deus se manifesta na tua vida. Não é necessário você estar aqui à frente. Não é necessário você ter um microfone na mão. Não é necessário você ter um instrumento nas mãos. Deus quer manifestar a presença dele aí, aonde você está nesta noite. Deus quer manifestar a presença dele na sua vida, no seu caminho de volta para casa. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que a doce presença do Espírito Santo? Você não está afastado dos caminhos do Senhor, não. Você continua sendo discípulo. Você não é nenhum desviado. Você continua sendo discípulo do Mestre. Além do mais, você não está morto. Você está vivo. E se vivo está, você é mais um motivo para que Ele se manifeste na tua vida, para que Ele se manifeste na tua casa, para que os outros vejam, ali vai alguém cheio do Espírito Santo de Deus, para que quando você pisa o seu pé no trabalho, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, para que quando você entre na sua faculdade, alguém veja, ali vai alguém que carrega a presença do Espírito Santo, para que quando você toque o seu instrumento, seja lá onde for, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, nas escolas, os espíritos imundos se batam em retirada, porque você carrega a presença do Espírito Santo de Deus. A alegria que você sente tem que ser diferente, porque você tem vida. E no domingo de manhã, elas voltam e anunciam para aquela reunião, aquela esperança. Olha, apareceram 2 homens. E a palavra que ele nos disse foi: ele não está mais lá. Por que procura entre os mortos aquele que vive ou está? Esperança para muitos trouxe essa palavra. Mas 2 discípulos, 2 daqueles que estavam naquela reunião, estavam inconformados com a dor do momento. E saíram de Jerusalém com destino a Emaús, para a sua casa. Circunstâncias difíceis nos fazem tomar decisões
que às vezes não é o melhor para a nossa vida. Nesta pregação, o conselho do Espírito Santo é: antes de tomar qualquer decisão, pergunte ao Pai. Antes de fazer qualquer escolha na sua vida, você tem a oportunidade de perguntar: será se é para eu ir? Será que se eu tenho que fazer isso? Será se este é o caminho que eu tenho que seguir? Existem caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles pode ser caminhos de morte. Existem caminhos que às vezes pode ser, na nossa ótica, o melhor. Mas faça como Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. A palavra do capítulo de número 24 é presença. É presença de Jesus. E a decisão dos discípulos foi sair de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Não saia do lugar da promessa. Não saia de Jerusalém. E eles resolvem voltar os 10 quilômetros, caminho de Emaús. E o fato mais triste dessa narrativa acontece agora. Os dois andando, a Bíblia diz que eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido, então com certeza eles estavam lamentando. Ele nos disse que ia ressuscitar. É domingo e até agora nada. Aonde está o nosso mestre? Agora está todo mundo, se perseguiram ele, vão perseguir a gente também, vamos fugir. Com certeza o relato deste caminho era um relato triste. Mas mesmo nos momentos difíceis, nos caminhos errados e nas nossas tristezas, o Senhor Jesus nunca tem deixado o seu povo. E eles voltando nesse caminho, o próprio Jesus aparece neste caminho. Mais triste do que o contexto momentâneo é essa situação. Estar com Jesus e não sentir. Mais triste do que a situação que estava acontecendo naquela cidade era a situação que esses dois homens estavam vivendo agora nesse momento. Estar com Jesus, mas não perceber a presença. Então Jesus começa a andar com eles e, não obstante apenas caminhar no mesmo caminho, não notaram a presença. Jesus começa a falar. A criança nos primeiros dias de vida, quando o pai ou a mãe conversa ou chama, ela já consegue identificar a voz do seu pai. A criança nos primeiros dias de vida, quando o pai a chama pelo nome, ela identifica só pela voz: este é o meu pai, essa é minha mãe. Mas a situação estava tão triste, estava tão cauterizado, estava tão insensíveis, que nem a voz de Jesus fez com que os discípulos reconhecessem que era o mestre. O que está acontecendo? O que vocês estão conversando? E os dois, a Bíblia fala que tristes, começa a falar: você não está sabendo do que aconteceu?
E começa a narrativa. Falaram, olha, essa semana o mestre foi preso, Jesus, que era um profeta, ele morreu. Ao terceiro dia ele disse que ia ressuscitar, mas até agora não ressuscitou. Esse era o diálogo triste que começaram a falar com o próprio Jesus. Jesus usa aquilo que ele utiliza até hoje para mudar as nossas vidas. Ele utiliza a palavra. Jesus começa a falar da própria palavra. A Bíblia diz que ele fala desde Moisés, desde o tempo de Moisés, até os profetas. E vai falando. E a conversa vai se prolongando. Até que chega no ponto e o destino final, a casa. Até chegar nesse ponto final, ninguém sabia que ali era Jesus. Não deixe que as crises da tua vida te impeçam de sentir o Mestre. Não deixe que os problemas da sua vida te deixem insensíveis à voz de Jesus. A palavra de Deus nessa noite é para quebrar essa insensibilidade. Porque Deus continua falando com o seu povo. Porque Deus continua falando com a sua igreja. Porque Deus está falando contigo nesta noite. Já é tarde. A noite já chegou. A conversa está boa. Vamos entrar na nossa casa. Acontece um convite. Por mais que eles não sabiam a quem estavam convidando, esse é o melhor convite que nós temos que fazer nas nossas vidas. Convidar Jesus para entrar na nossa casa. Ainda tem espaço na nossa casa para Jesus? Ainda tem lugar para Jesus na minha casa? Ainda tem? Convida Jesus para entrar na tua casa nesta noite. Convida Jesus para entrar nos seus relacionamentos nesta noite. Convida Jesus para tomar conta da sua vida nesta noite, de tudo. Entra, Jesus, na minha casa. O espaço que era teu, que foi tomado por tantas coisas, eu vou dar de volta. O tempo que era teu, que foi tomado por tantas coisas nesta vida, eu a partir de hoje vou entregar de volta. Eles não sabiam até o momento quem estava convidando, mas eles fizeram o melhor convite da vida deles. Jesus entra na casa. E algo magnífico acontece. Aonde? Numa mesa. Eu sempre falo que mesa simboliza o reino de Deus. E isso é fato. Jesus senta à mesa com os 2 discípulos. E está aqui na Bíblia. Sentaram para comer. Que não falte Jesus na tua mesa. Que não falte Jesus no centro da tua casa. Prepara uma mesa. Tenha prazer em fazer isso na sua casa. Isso aqui simboliza o reino, isso que eu vou falar. A casa era de um dos discípulos. Mas a Bíblia diz, e Jesus pegou o pão e partiu. A casa é sua, mas quem tem que partir o pão na sua casa é Jesus. A casa é minha, mas quem manda na minha casa é Jesus. A casa é sua,
Mas lá na sua casa, quem tem que partir o pão é Jesus. Entrega para Jesus aquilo que está na sua casa. Consagra a Jesus aquilo que é teu, aquilo que Ele te deu. É dele, nós não temos nada. A voz é tua, mas consagra para Jesus o teu louvor. As palavras saem da tua boca, mas se não é Ele, e se não for por Ele, de nada adianta. A casa era dos discípulos, mas quem partiu o pão foi Jesus. E quando nós fazemos isso na nossa casa, quando nós colocamos Jesus no centro, no lugar que é devido, foi o que aconteceu. Partiu o pão, os olhos se abriram. Coisas na nossa vida ainda estão travadas, porque nós estamos querendo colocar a mão naquilo que é para Jesus fazer. Coisas nas nossas vidas não saem do lugar, ficam vendadas e nós Quem já brincou de cobra cega? Você não consegue ver nada. A venda dos seus olhos talvez ainda não foi desvendada, porque tem coisas na sua vida que você não tirou a mão. Quem tem que partir o pão na nossa casa é Jesus. Quem tem que dar as ordens na nossa casa é Jesus. Nós não fazemos nada se não for Ele que estiver no controle das nossas vidas, no controle das situações. E o mistério se acaba no partir do pão. Era Ele, Jesus parte o pão e fica só o pão. Jesus some. E depois de tanto tempo, eles percebem, era Jesus. No mínimo ficaram decepcionados. Tivemos a oportunidade que muitos queriam ter, mas não aproveitamos. Tivemos a oportunidade que todos lá em Jerusalém estavam esperando, mas não aproveitamos. Mas tem mais um ensinamento aqui. Nunca é tarde para voltar para Jerusalém. Nunca é tarde para voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. O centro da vontade de Deus. Nunca é tarde para voltar, o caminho é o mesmo, é só voltar. Nunca é tarde para voltar para o lugar da promessa que Deus tem para as nossas vidas. Porque a promessa ainda continua lá. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida ainda continua no mesmo lugar, te esperando. É só você voltar. Talvez você vai ter alguns embates no meio do caminho, porque voltar é sempre difícil. Mas Jesus está falando para alguém aqui nesta noite: volta. Volta para Jerusalém. Volta, filho, para o lugar da onde você não deveria ter saído. Volta para o centro da minha vontade. Volta para a minha presença. E eles voltam e contam toda essa história. E está na Bíblia, com essas palavras. Mais um ensinamento para as nossas vidas. Quando eles chegam naquele devido lugar, eles encontram todos congregados, com estas palavras, a minha versão. Congregados.
Não é palavra de carochinha para você dormir. Mas igreja, essa organização aqui, que tem um pastor, que tem os obreiros, que tem liderança, ainda contribui para o teu crescimento espiritual. Então esse zum 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 que vem no teu ouvido não precisa de igreja. Não precisa se congregar. Não precisa dessa rotina, é mentira de Satanás. O seu lugar é aqui, congregado. O teu lugar é aqui, na reunião dos santos. Porque aqui tem alimento sólido para a tua vida. Porque aqui tem mesa com banquete farto. Está na Bíblia. Eles encontram lá todos congregados. Essa palavra é para confrontar os nossos comodismos. Porque é melhor ficar em casa. Porque se está sendo transmitido pelo YouTube, eu assisto e participo de casa. O Senhor te quer aqui. O Senhor quer ver você participando deste corpo. O Senhor quer te levantar mais uma vez, para que você volte a fazer aquilo que você deixou de fazer, para que você volte ao primeiro amor. As primeiras obras ainda são as melhores. E Deus fala com alguém aqui nesta noite: volte ao primeiro amor. Voltemos para Jerusalém. Nunca é tarde para voltar. Aí naquele momento, todos congregados. Aí Jesus aparece. Aí Jesus aparece. Glória a Deus. Ele apareceu porque ele venceu a morte. Ele apareceu porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele apareceu naquela reunião de santos ali, para mostrar que foi ele que foi crucificado, foi ele que morreu, com suas mãos feridas, com os pés calejados. Será ser ele? Sou eu. E o que Jesus fez? Vamos comer, traz pão e traz peixe. A manifestação do reino de Deus se manifesta na comunhão entre os irmãos. A igreja cresceu assim, na comunhão, no partir do pão. E não deixe que o inimigo roube isso da sua vida. Não deixe que o inimigo te faça esfriar neste caminho. Porque o Senhor Jesus te quer aqui. E eu encerro essa pregação. Com a permissão do pastor, eu queria fazer uma oração. Se você pudesse colocar de pé. Existe alguém aqui nesta noite que eu não tenho dúvidas nenhuma que Deus falou contigo nesta noite. A igreja fica em espírito de oração. Existe alguém aqui nesta noite que precisa se reconciliar com Deus? Saia do seu lugar e venha até aqui para a gente orar. Existe alguém aqui nesta noite que saiu de Jerusalém e está precisando voltar?
Existe alguém aqui nessa noite que não está desviado, está na casa, mas está precisando sentir a presença de Deus outra vez de uma forma diferente? Nós vamos orar aqui nessa noite. Glórias a Deus. Deus quer derramar sobre a igreja dele a presença dele. Deus está falando com crentes nessa noite. Crentes, entendam, crentes que estão aqui na igreja. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, porque Ele quer te encher mais uma vez. Ele quer renovar uma aliança contigo hoje. Tem mais alguém que é crente, está na igreja, mas Deus falou, eu preciso, isso é um ato de fé, não é vergonha para ninguém. Isso é um ato de fé, não é vergonha para nenhum homem, nenhuma mulher. É a presença de Deus que nós precisamos dela e nada mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu poder. Santo Espírito, enche a minha vida. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu poder. Santo Espírito, enche a minha vida. Você precisa da presença de Deus. Nós precisamos dela. Então ore comigo nesta noite. Sinta ela aí onde você está. Se você veio aqui na frente ou não, se você está aí no seu lugar, amém, glória a Deus. Mas ora comigo nesta noite, pelo poder dessa palavra, e sinta a presença do Espírito Santo de Deus te envolvendo. Será diferente. Será diferente, depois de hoje será diferente. Será diferente. Eu quero estar em mergulhar, descansar em teus braços de amor. Ore. Em tua presença. Aleluia, Deus. Senhor. Aleluia. Em tua presença. Aleluia. Senhor. Espírito Santo de Deus. Vou me esconder. Tu és meu A tua palavra tem poder, Pai. Em tua E ela foi pregada aqui nessa noite, Pai. lugar onde eu quero habitar. Pai, a tua presença, Senhor, é onde nós queremos habitar, Senhor. O centro da tua vontade, Deus, é o lugar onde nós queremos estar, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que tempos difíceis podem vir, ó Deus. Mas se a tua presença estiver conosco, ó Pai, nós prevaleceremos, ó Deus, sobre as lutas, sobre as crises, sobre as dificuldades, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, renova vidas nesta noite, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Aconchegado ao teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, renova vidas nesta noite, ó Pai. Em tua Senhor, renova vidas nesta noite, ó Deus. Senhor, visita, Senhor, a cada um dos teus filhos, ó Pai.
Nós nessa noite fazemos um compromisso contigo, ó Deus, de ser fiel à tua palavra, Deus. Nós fazemos um compromisso contigo, ó Deus, de nunca sairmos, ó Pai, do lugar da onde o Senhor tem nos colocado, ó Pai. Deus, refaz a aliança com teu povo, Senhor. Renova, Senhor, as nossas esperanças, ó Pai. Senhor, nós estamos firmados em uma promessa, Senhor. Eu quero estar. Faz neste momento mais uma vez, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. As promessas se renovarem, ó Deus. A tua glória ser manifestada, Senhor. Visita as famílias, ó Pai. Senhor, entra nos lares, ó Deus. Visita, Senhor, esse pai e esta mãe que neste momento está orando a Ti, ó Deus. Visita esta casa, Senhor. Que o Senhor seja o centro, ó Pai. Nos faz viver esta palavra para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Cuida dos Teus filhos de uma forma especial, ó Pai. Renova eles, fortalece eles para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar.